Se tem história, tem voz. Se tem piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela milhares de histórias, memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Com vocês, Rebobina Piscinate. Eu sou a Marielle. Eu sou a Pamela. E hoje temos 2 convidados muito especiais, 2 professores. Por favor, se apresentem. Bom, eu sou a professora Karen, Geografia, e trabalho aqui no Piscinate desde o ano de 2018. Sou o professor Vicente e Geografia também, e trabalho em fundamental desde 2020 na escola. Professora, a gente vai começar com a senhora. Conte um pouquinho, por que Geografia? Olha, a Geografia surgiu na minha vida nessa fase que vocês estão no ensino médio. Porque eu tinha um professor de Geografia que eu gostava muito e que despertou um interesse por questões atuais, para entender a dinâmica do mundo. E a Geografia foi tomando ali um espaço no meu coração. Aí na época a gente não tinha Enem, né? O ingresso na universidade era através do vestibular. E eu até fiquei bem na dúvida se faria letras, porque eu também gostava muito de escrever, da redação, da parte linguística. Acabei passando nos 2 vestibulares, mas bem na hora da matrícula, a Geografia chamou mais a minha atenção. E aí eu acabei ficando com ela, né? Interessante. Então, seu destino já era praticamente para ser professora. Era letras ou geografia? Era. Isso eu tinha muita clareza desde pequena. Eu gostava de brincar, de dar aula para os vizinhos, para os coleguinhas. Eu sempre pensei em ser professora. Não me imaginava fazendo outra coisa. Então, desde pequena, isso fez parte assim, da minha essência. E aí, somente a área que eu fiquei meio na dúvida, né? O que escolher. Mas a geografia foi ganhando um espaço ali muito grande na minha vida nessa fase do ensino médio. O 3º ano foi definitivo para que eu escolhesse o curso. E falando em geografia, o que mais a senhora gosta de ensinar ou gostou de estudar? Qual foi o seu conteúdo preferido? Olha, eu gosto mais da parte que a gente chama de geografia humana. Porque a geografia é uma área do conhecimento muito antiga e muito ampla. Então, talvez vocês se lembrem, né, que em alguns momentos vocês estudaram geografia física, o clima, meio ambiente, o solo, as rochas, e em outros momentos a geografia humana, que é a parte das regiões, da população, da geopolítica, das culturas. Então, essa parte da geografia me interessa mais, né? Eu gosto mais de falar sobre isso, de estudar essa questão humana da geografia. Realmente é mais interessante mesmo. Eu acho. E o seu, professor Vicente? Conta um pouco pra gente, por que escolheu também geografia? Teve alguma coisa, assim, algum professor que estimulou a professora? Então, eu tive um professor também de geografia que eu gostava muito das aulas, então assim, ele me incentivava bastante a seguir o caminho da geografia, mas a princípio eu tinha um interesse maior por história. Só que, em virtude das circunstâncias, surgiu geografia numa cidade próxima, né, a que eu morava. Daí eu falei, vou estudar para ver se eu tenho essa aptidão, esse perfil. E acabei gostando, foi uma grande surpresa, assim, que eu adorei geografia. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu faria essa escolha de geografia, não de história, né? Embora a geografia, né, permeie ali a história, eu utilizo bastante. E eu também acho muito interessante, mas ainda assim prefiro por toda a abrangência que ela envolve, né? Não só aspectos humanos, como a cara citou, aspectos físicos também, né? Principalmente climatologia, eu acho interessante, né? As mudanças climáticas, como se envolve questões econômicas, né? Relacionadas a carbono, etc. Então, mas assim como a cara, então eu gosto mais da parte humana, mesmo, da geografia. Né? Mas esse interesse surgiu no ensino médio também. Me via como professor, gostava muito de falar. Verdade. Concordo. Então, professor Vicente, eu fiquei sabendo por um passarinho aí que me contou que a professora Carita era sua professora na faculdade. Pois é. Que coisa! Como que ela era como professora?
professora? Uma ótima professora, que essa satisfação, acho que ela, em vários semestres, né, ela deu várias disciplinas, então aprendi muito com a professora Carita, foi assim, disciplinas muito proveitosas, que enriqueceu muito a minha formação, e depois, né, eu tive a possibilidade, inclusive, da gente trabalhar junto, né. Uhum. Como que é trabalhar junto com elas? Teve algumas oportunidades quando né, a professora leva estagiários. Teve essa oportunidade de você estagiar junto com a professora ou não? Não necessariamente o estágio com ela, mas ela que ministrou a disciplina de estágio, né? Que na universidade tem um professor que faz as orientações sobre as atividades de estágio, foi a professora Karen que fez toda a orientação em relação ao desenvolvimento de planos de aula, né? De como que a gente iria desenvolver as atividades dentro da escola, como se portar, como desenvolver, né, essas atividades. Então, ela que me instruiu dentro desse processo inicial, né, de lecionar nas escolas. Eu acho importante dizer que agora o professor de estágio atualmente é ele. Sou eu. Ele é o professor de estágio que está desempenhando essa função na Unemate, no curso de licenciatura em Geografia. Então, já faz alguns semestres que o Vicente é o responsável por também desenvolver nos novos, futuros professores a metodologia, né, as práticas pedagógicas e acompanhar a disciplina. Então, a gente está aqui no processo... Passando um legado, né? Exatamente. Dias pode ser até um aluno aqui da Piscinati, se formar em Geografia, vai estar no nosso lugar, porque, né? Formando outros professores, né? É verdade. E aí a gente não pode ir falando também da idade, né? Pro Vicente. Já faz um tempinho que ele é formado, é professor. Mas eu preciso dizer que o Vicente sempre foi um aluno daqueles que a gente tem orgulho, né? E que a gente sabia, obviamente, que se tornaria um excelente profissional, né? Porque ele sempre desempenhou muito bem as funções da universidade, né? Sempre foi dedicado e se destacava em várias áreas, né? Então, eu sei que sua área de pesquisa é geografia urbana, né? Sim. Então, ele estuda a cidade, a questão... pode falar melhor sobre isso. Mas ele se destacava também em outras disciplinas. Então, as que eu trabalhei com ele, ele sempre foi um ótimo aluno, né? E a gente sabia que ele seria um excelente professor. Então, quando a gente vê o resultado desse trabalho na graduação e coloca no mercado um profissional com essa capacidade, né, com esse gabarito, com essa vontade, né, que o Vicente tem, então a gente fica muito feliz. Isso, cara. Imagina. Mas é interessante que, como ela foi minha professora, né, então sempre é professora, a gente chama, né, até quando encontra fora do espaço educacional. Agora eu chamo de Carita, né? Depois de um tempo eu comecei a chamar pelo nome, né? E hoje, como colega, né, de trabalho, é Carita. É isso. Até a gente, seja na escola, em qualquer lugar, professora, não sei o que, É muito costume. costumo chamar. Muito. A gente realmente mantém esse hábito, né? Eu também, os professores que eu tive ainda têm convivência, eu costumo chamar de professor. Acho que é um hábito que todo mundo tem. Professor, por que o senhor escolheu o Piscinati para dar aula? Teve alguma outra? Então, é interessante, porque justamente foi por intermédio da professora Carita, porque eu trabalhava em outro município, tinha o interesse de me mudar para Sinop. E daí me inscrevi no processo de remoção, né? E daí houve algumas opções de escolas. E daí eu tinha contato com a professora Carita, então eu perguntei se ela tinha alguma indicação, aí ela falou que trabalhava no Piscinati, que era uma escola muito interessante, né? Tinha várias modalidades, tanto ensino fundamental quanto ensino médio, e os profissionais também muito colaborativos, todo mundo muito empenhado, e a oportunidade também de trabalhar com a professora, né, que foi minha professora na graduação, que me inspirou bastante, né, gostaria de frisar isso, que a Carita, né, sempre incentivou a gente, inspirou a gente a trabalhar na educação, a desenvolver, e eu tive essa oportunidade de vir para cá, né, a partir da indicação da professora, e daí desde então estou aqui, né, na unidade. Tem gostado, houve a oportunidade até de mudança, mas eu resolvi permanecer. Interessante. Gostou que gostou daqui. Exatamente. Tem muitas dificuldades, né, de ser professor na geração atual, e quais seriam elas?
Então, os desafios são enormes, digamos assim, como toda profissão, né? Eu acho que não só a educação, mas o mundo vive um desafio, né? Principalmente pela essa, eu diria, essa quantidade de elementos tecnológicos que nos permeiam durante todo o dia. Então, isso eu acho que é uma dificuldade bastante grande. Quando você chega na escola, é um ambiente não tão interativo quanto aqueles que nós estamos acostumados, né? De celular, hoje a televisão é, de certa forma, um celular, que você acessa vários aplicativos, vários canais. Então, os desafios têm sido nesse sentido, né? De tornar as aulas tão atrativas quanto o universo digital, assim, né? Porque a escola tem né, cara, uma questão muito analógica, né? Do livro, da caneta, do papel, e às vezes não é tão atrativo quanto objetos digitais, né? A gente consegue visualizar, manipular, etc. Com certeza. Você tem essa percepção, né? Tem Imagino, também essa mesma percepção, né? E olha, assim, que a gente ainda não é de uma geração tão mais antiga que com certeza observou mudanças muito mais significativas, né? Então, eu imagino quem foi professor há 2 décadas atrás, né? Há 25 anos e ainda continua na sala de aula, enfrenta de uma forma muito mais, acredito eu, que desafiadora essa mudança, porque a escola ela continua sendo muitas vezes um espaço, né, em que a gente reproduz um modelo de ensino que é muito do passado, em que os alunos permanecem, né, nas filas, que a gente usa o material postilado, ou livros e que é impresso, que tem uma dificuldade de acesso à tecnologia, e olha que isso vem melhorando nos últimos anos, né, depois da pandemia. Acho que é um marco importante, né, para a gente destacar. Foi imposto aos professores e à educação de modo geral e a vocês, alunos, que a gente se adequasse de modo a incorporar a tecnologia na sala de aula. Então, eu penso que da pandemia para os dias de hoje a gente viu mudanças importantes, mas ainda assim é muito difícil competir com tudo que a internet oferece, né, como o professor colocou, em termos de interesse, né, de diversidade ali de conteúdos e você, né, tentando falar sobre algo que muitas vezes é desinteressante, né, maçante, cansativo. Então, não creio que seja uma dificuldade somente da geografia, mas outras disciplinas também devem passar por isso. Vou fazer outra pergunta para o professor Vicente. Por que o Piscinati? Te chamou a atenção? Nossa, já faz um tempinho, mas o que chamou a minha atenção no momento do concurso, né? Eu fui aprovada no concurso, foi realizado no ano de 2017. Então, a gente faz ali a escolha das escolas. E eu pesquisei um pouco sobre a história das escolas na cidade. Então, me chamou bastante atenção o fato dessas 2 escolas pioneiras, né? Que seriam o Piscinati e também a Escola Nilza. E aí, outros fatores também a gente considera, né, naquele momento. Por exemplo, a localização. O Piscinati era mais interessante para mim em termos de deslocamento, de localização. E eu estive, assim, na escola, fui despretensiosamente conhecer o espaço da escola antes de fazer essa escolha. E gostei muito aqui do Piscinati, me senti acolhida, né? Na época, não... As pessoas que estavam naquela época, nem todas estão agora, mas algumas permanecem. E aí, de cara, a gente já se identifica com algumas pessoas, né? Felizmente, ainda estão, como a professora Marta, né? Ainda está contribuindo conosco, né? E a gente vai se sentindo acolhido naquele ambiente. Então, eu gostei muito dessa primeira impressão. Acho que a primeira impressão é que fica mesmo. Verdade. E aí, na hora de escolher, eu achei que deveria optar pelo Piscinati, né? Deu muito certo. Eu estou bem satisfeita. Que bom. Agora, conte um pouquinho, os dois, né? Um pouquinho da trajetória, seja no ensino médio ou após o ensino médio, se tipo, logo fez a faculdade, ou se deu uma pensada ainda se fazer ou não. Conte um pouquinho. Quer começar? Pode ser. Pode ser. Senão eu vou falando indefinidamente. Então, durante a graduação, né, a turma sempre tem colegas que já optam por
esse desejo de seguir, né? Já falam, olha, eu após a graduação eu vou lecionar, eu tenho interesse, acredito que a minha vocação mesmo é trabalhar na educação. E tem colegas que falam que é por uma questão de experiência, que pelo contato que eles tiveram, acreditam que não tem o perfil e tem a formação como, né, ter essa graduação, ter essa experiência na vida e ter também um enriquecimento do ensino superior no currículo. Eu, particularmente, já iniciei a graduação com interesse de lecionar. Então, para mim já era um caminho trilhado, já que esse trilhado decidido de trabalhar na educação básica, principalmente. Né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no ensino superior, também acho muito interessante, muito satisfatório, mas eu já tinha esse caminho já praticamente trilhado. Só que daí terminou a graduação, eu fui para a pós-graduação, fui fazer o mestrado. Nesse período teve um concurso, em 2017, né? Eu fiz, fui aprovado e ingressei na rede estadual do Mato Grosso. Então, assim, eu já tinha, claro, isso que eu ia trabalhar na educação, que era um interesse, que eu acreditava que eu tinha perfil e que eu me sentia realizado desenvolvendo essa função. Aí, após passar no concurso, né, após a realização do concurso, eu assumi. Desde então, já tem 8 anos já que eu estou na educação básica. Sim, e a senhora, professora? Bom, também a questão da vontade de ser professora é algo que está comigo desde a infância, né? Como eu tinha comentado com vocês. E no ensino médio, a gente tinha uma cobrança bem grande para poder já escolher de imediato o que faria de curso superior. Então, eu tive a oportunidade de fazer o ensino médio em escola particular. Eu não residia aqui em Sinop, minha cidade de origem em Minas Gerais, né? Cidade de Uberlândia, e lá eu tive uma bolsa, né, durante todo o ensino fundamental e médio nessa escola particular. E a cobrança por resultados no vestibular era muito grande. Então, obviamente que essa cobrança era maior dos alunos que queriam ingressar em cursos muito disputados, como as engenharias, a medicina, né, o direito. Mas, de modo geral, a escola toda ela precisava demonstrar resultados. Então, a gente realmente se dedicava para passar no vestibular. E era muito disputado, então a gente precisava estudar com bastante afinco. E aí, fazendo a escolha pelo curso, mesmo na dúvida entre letras e geografia, eu já sabia que o foco seria a sala de aula, né? Tudo se encaminhou para isso. Então, eu já saí do ensino médio realmente com a inscrição no vestibular, né, fazendo a prova e sabendo que dali em diante eu seguiria uma das duas faculdades, né? E aí, estando na geografia, uma vez ingressando no curso, eu descobri que dava para fazer outras coisas na geografia além de ser professor, porque o curso de geografia também permite que você atue, né, como bacharel. Então, você pode trabalhar com a parte mais técnica, né, em órgãos ambientais, em secretarias, mas nunca foi o meu perfil. Eu não tenho, acho que, muito perfil para esse trabalho. Eu tinha bastante ativa numa sala, assim, né, mais técnico. Então, a sala de aula já era algo definido também. E como professor e como professor, qual que é, vamos dizer assim, mais fácil ou mais difícil, complicado usar? É fundamental, ensino médio ou a faculdade? Nossa, essa é uma boa pergunta. Cada um tem os seus desafios. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ensino fundamental nos primeiros anos do concurso aqui na escola, né? E até um ano atrás, há um ano eu venho atuando somente no ensino médio. Eu me identifico mais com os alunos do ensino médio, por serem alunos um pouco maiores, né? Que apesar ainda de precisarem de um pouco de maturidade, né? A gente consegue, assim, dialogar sobre assuntos mais complexos, avançar um pouco mais em termos de raciocínio, né? De crítica. Então, o ensino médio me atrai muito por isso. Tenho gostado bastante de trabalhar no ensino médio. Então, eu deixei o ensino fundamental, né? E agora está muito bem conduzido, né, pelo professor Vicente, né? A gente também tem
Tem o professor Antônio, que atua aqui na escola, né? Um excelente profissional no ensino fundamental. E a gente vem desenvolvendo, então, esse trabalho de ensino médio. No ensino superior, às vezes a gente pensa que é mais fácil, porque as pessoas estão ali já engajadas, interessadas e sabendo da importância, né, de trabalhar, de se concentrar, de estudar, de se empenhar. Mas a gente enfrenta desafios também, porque há muitas vezes resistência em certos aspectos, tem todo um contexto assim difícil, porque os estudantes, em sua maioria, trabalham, nossos alunos, né, trabalham o dia todo, então o curso é um curso noturno aqui na Unemat, né? É um curso gratuito, então é importante reforçar isso, assim como todos os cursos ofertados pela Unemat, né, pela UFMT, são cursos gratuitos de excelência, de grande qualidade. Mas como são cursos noturnos, tem o desafio, né, do aluno que trabalha. Então a gente sabe que é um desgaste também chegar à noite, se dedicar como a gente gostaria. Então às vezes a gente se frustra um pouco, mas a gente também vê que há avanços e que eles progridem muito e muitas vezes você abre oportunidades de trabalho, de vida, né, de melhoria salarial, amplia os horizontes de alunos que talvez quando ingressaram no curso não imaginavam que teriam essa oportunidade. Então, no final, né, quando eles se formam, quando você vê os alunos colando grau e depois inseridos no mercado de trabalho, acho que a recompensa do ensino superior está muito aí, né? E, claro, do ensino médio também, porque é resultado de um processo. Né? Mas eu acredito que, para mim, o ensino médio é mais fácil de trabalhar. Nesse ponto que a Carita citou, eu sou o exemplo, né? Que ela falou que é gratificante quando o aluno visualiza outras possibilidades, né? Porque quando eu ingressei na universidade, eu falei, vou me formar, vou trabalhar na educação básica e vai se resumir a isso. E a professora Cara, a professora Judite, o Vinícius, outros professores me incentivaram a seguir se especializando e, consequentemente, melhorando a minha formação. Então, eu nunca imaginei fazer um mestrado na minha vida. Imaginei que eu teria essa capacidade e oportunidade. E a partir da universidade, do incentivo dos professores, né, eu tive essa oportunidade de fazer o mestrado na Unemat também, na cidade de Cáceres. E agora estou no doutorado também. Então é uma coisa que eu nunca imaginei. Nunca imaginei na minha vida que um dia eu poderia realizar essas atividades, né, cursar essas formações. Então, e hoje trabalhando no ensino superior, a gente vê quando o aluno chega, né, ainda, assim, digamos, muito tímido, se ambientando, e ao final da graduação ele, né, ele todo fundamentado, se vê que ele tem argumentações robustas, expressas. Então, é uma satisfação muito grande, assim, um processo que eu passei, né, de certa forma, recentemente, assim, você vê outros alunos, e o salto é muito grande, né, cara? Então, você chega na graduação achando que vai aprender sobre mapa e descobre todo o universo da geografia, como ela citou, tanto a questão dos campos de atuação profissionais, né, quanto de estudo, de pesquisa, de análise que a geografia faz, é muito satisfatório. E em relação aos desafios, né, eu acho que, como a professora Karen citou, tem desafio do ensino fundamental, ensino médio, o ensino superior, cada um tem a sua especificidade. Eu atuo no ensino fundamental, gosto do ensino médio também, mas ultimamente eu tenho trabalhado só com o ensino fundamental. E eu acho bastante interessante, né, principalmente sexto e sétimo, que eles são bem infantis no bom sentido, né? São crianças ainda, pré-adolescentes, então eles são muito lúdicos, eles gostam muito de brincadeiras, assim, no sentido de você levar um joguinho digital, onde eles podem responder, um quiz, um caça-palavras. Então, todas essas atividades mais lúdicas, eles compram, assim, no sentido de se engajarem, desenvolverem, de você desenhar uma paisagem, né, urbana, que tem problemas ali, colorir determinados desenhos com objetivo didático. Então, eles gostam muito de fazerem brincadeiras, no sentido do próprio conteúdo, né, de fazerem analogias. Então, acaba sendo bastante descontraído.
são mais agitados também, né? Gostam de conversar também, tanto quanto o ensino médio, de andar pela sala, mas faz parte do processo. Não dá também sexto, sétimo, às vezes, para fazer discussões mais complexas, né? Como a Carita citou, no sentido de até da atualidade, questões socioeconômicas, socioambientais, eles têm a percepção, né, dos problemas ambientais que a sociedade enfrenta, etc., mas debates mais complexos, pela idade deles, fica mais restrito, né? Mas mesmo assim eu gosto muito desse ambiente lúdico, divertido, criativo que eles são, né? Quando a gente orienta determinada atividade, eles se engajam, desenvolvem, acho bastante interessante e fundamental por isso. O ensino médio também gosta, também, né? Pelos mesmos pontos que a Carita citou, no sentido, né, deles estarem mais atentos às situações que envolvem o cotidiano, que estão presentes na atualidade. Então, isso permite, né, discussões mais complexas. Preciso fazer um adendo. Eu sempre, quando vou iniciar ali, às vezes, bom, como a gente está na escola, a gente fica com a mesma turma ou procura ficar com as mesmas turmas todo o ensino médio, né? Então, você acompanha os alunos no primeiro, no segundo, no terceiro. E quando eles vêm do 9º ano e entram no primeiro, assim, no primeiro dia de aula, geralmente eu sinto uma frustração. Mas não vai ser o professor Vicente? Então, no primeiro momento é uma decepção, porque, nossa, mas ele é tão legal. E eles passam o ano todo lembrando o Vicente. Então, várias vezes eu estou tratando de algum assunto que eles já viram no ensino fundamental. O professor Vicente ensinou isso, e eles sabem. Por exemplo, densidade demográfica, relação de população por área, alguns conceitos assim, né, que a gente trabalha em vários anos e vai se repetindo, eles, o professor Vicente ensinou. E aí, é claro que ao longo do ano eles se acostumam com a gente também, né, mas eles sentem falta. Então, pode se sentir muito feliz por isso, porque é um resultado do... Mas isso é porque eu dou aula antes para ele. Porque se fosse o contrário, se eu dasse no ensino médio fundamental, quando ele chegasse, ele se frustrava. É o professor Vicente, a professora Carla. Obrigada, Vicente, pela parte. Mas, assim, você sente que é muito dificultoso dar aula para essa nova geração, que eles são... A professora que dá aula para o ensino médio, é muito complicado eles dar aula para eles por conta de estar ingressando no trabalho, ver que muitos não querem participar das aulas, essa dificuldade extrema? Sim, isso é algo que, mesmo em pouco tempo na educação básica, né, comparado com professores que já estão há muito mais tempo do que eu, a gente consegue perceber, e aí, mais uma vez, a gente precisa mencionar no período pós-pandemia, né, que foram colocadas outras demandas para os alunos. Então, principalmente de trabalho, de auxiliar no sustento da família, de estar em casa com irmãos mais novos. Então, funções que talvez, né, em outros momentos não ficasse tão evidente ou que os alunos não precisassem desempenhar. Então, a gente percebe assim, uma responsabilidade, muitas vezes muito grande, uma carga, né, grande de trabalho, e que os estudantes têm dificuldade em conciliar com a escola. E eu entendo, assim como na graduação, essa dificuldade, né? Poxa, você trabalhou o dia todo, você ficou de pé, às vezes, no comércio, né? Desde as 8 da manhã até as 5 da tarde, aí você tem que arrumar um fôlego para poder ir para a faculdade à noite, ficar até às 11 estudando. É um desafio. Né? E é um desafio que se coloca para os alunos aqui, porque muitos trabalham, inclusive, à noite. E aí saem tarde, chegam em casa tarde, né? Acorda cedo com muita dificuldade, chega na escola, o resultado não é o esperado. Então, esse é um desafio, né? Com certeza, acho que a gente tem observado isso muito, né, nos alunos, o ensino médio fica bastante evidente. E a gente se frustra e a gente se preocupa, porque, principalmente para quem está saindo do ensino médio, a gente tem uma ideia do que espera, né, os nossos alunos lá fora. Então, é um mercado de trabalho muito competitivo, muito disputado, com
salários, né, que vão estar diretamente ligados ao quão você está qualificado ou não. Então, a gente quer que os alunos consigam desempenhar a melhor função, seja em qual profissão escolherem. E, para isso, a escola é essencial. Então, não só o ensino médio, o ensino fundamental, todo esse trabalho que é feito, né, aos poucos, ele vai culminar lá no fim, né, na saída do aluno, no ingresso na universidade, né, na inserção numa boa vaga no mercado de trabalho. Então, a gente quer que os alunos, né, encontrem o melhor depois que saírem da escola. Isso preocupa muito, porque a gente já passou por isso. E mesmo numa outra época, claro, e se dedicando, já foi difícil conseguir se inserir, né? Imagino agora com tantas dificuldades para poder permanecer na escola, para poder aproveitar ao máximo. O que a gente vai, né, esperar que os alunos consigam no futuro? Então, nossa preocupação é muito em torno disso. A gente realmente é igual pai e mãe, a gente quer o melhor, né? Mesmo que seja um aluno que é mais bagunceiro, que é mais difícil, que a gente tem ali, né, nossas diferenças, mas a gente espera que as pessoas se tornem, se tornem bons cidadãos, bons profissionais. Da mesma forma, né, que a gente, vocês alunos têm a satisfação de nos encontrar em algum outro ambiente que não seja escolar, a gente também fica muito feliz quando encontra um ex-aluno nosso, empenhando alguma profissão, principalmente que ele deseja, né, de encontrar o fulano, o Beltrano, você está trabalhando aqui, outro na própria universidade, né, quando a gente encontra. E hoje é muito difícil, às vezes, você despertar esse interesse pela qualificação profissional, por buscar se especializar, né? Então, eu vejo muito, também em virtude do mundo do trabalho, que se diversificou. Então, hoje você tem muitas formas, né, de profissões que não existiam, né, até um passado recente, que antes você tinha um roteiro, né? Então, eu vou fazer ensino fundamental, vou ensino médio, ou vou fazer licenciatura e ser professor, ou eu vou fazer engenharia e ser engenheiro, ou eu vou ser advogado, ou eu vou ser médico. Então, você tinha mais ou menos os caminhos ali determinados. Hoje, né, principalmente com a internet, existem, né, várias possibilidades de trabalho. Então, e como não existem muitas vezes formações específicas, né, para essas profissões, então acaba, às vezes, o aluno acreditando que a escola é menos importante, porque nessa atividade que ele vai desempenhar, não necessariamente ele vai utilizar especificamente esses conhecimentos, então acho que isso também tem contribuído para um desinteresse. Entretanto, a gente sempre fala, né, que a escola, o próprio nome do ensino médio, do ensino fundamental, é a educação básica. Então, é o básico que você precisa para atuar na vida cidadã e também dos conhecimentos que são necessários para a sua vida. Tem sempre a célebre pergunta, né? O que eu vou utilizar isso na minha vida? E você vai utilizar, às vezes você nem percebe, mas você vai estar utilizando. Então, numa aula de matemática, o professor está trabalhando alguma questão sobre juros, simples, juros compostos, você vai financiar uma moto, você vai financiar um carro, você vai fazer um empréstimo. Então, se você tem domínio sobre esse conhecimento, você vai conseguir negociar a melhor proposta. Porque se você chega numa instituição financeira, eles te apresentam e você não sabe dizer se isso é um valor alto ou não, você acaba aceitando. E isso vai causar um prejuízo econômico para você, né? Você poderia ter uma situação mais vantajosa. A geografia também tem, né, vários conhecimentos que são pertinentes à nossa vida como um todo, e às vezes a gente acaba não achando que tem aplicabilidade, né, esse conhecimento desenvolvido na sala de aula, mas tem toda a importância na sua vida. O professor cobra uma apresentação de trabalho, por exemplo, né, falar em público é difícil, falar para as pessoas, né? Quando você está sentadinho lá na sua é muito fácil você, no meio da multidão, fazer uma intervenção, alguma colocação. Agora, quando você está na frente, falando para as outras pessoas, é desafiador. Então, quando você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você vai estar numa situação semelhante a essa, né? Então, se você desenvolve isso na escola, através de apresentações de trabalho, respondendo questões, né? Você desenvolve essa oralidade, você vai ter uma vantagem no mercado de trabalho e isso vai ser revertido em benefícios, né? Então, como a educação é sempre uma coisa para o futuro e a gente vive um imediatismo, né? Então, isso também eu acho que acaba contribuindo para desengajar os alunos, né, nesse sentido.
conte um pouquinho, conte algo marcante que aconteceu com vocês aqui na escola, algo que falou, poxa, né, algo que marcou realmente, de alguma forma, seja Positivo, né? Como quiser. Bom, acho que vários momentos marcam a gente, né? Assim, de modo geral, eu, como já tinha, né, dito a vocês, eu me senti desde o primeiro momento muito acolhida na escola, né? Trabalho com pessoas que eu gosto. É claro que tem uma rotatividade, a gente está sempre conhecendo professores novos, né? Mas a gente aprende muito com quem está aqui todos os dias. A gente aprende com vocês, a gente aprende com os colegas. Então, acho que eu teria coisas boas, né? Mais coisas boas marcantes para me lembrar. Acho que o que marca, tem me marcado, me marcou muito, são as conclusões dos anos letivos, a colação de grau dos alunos, né? A formatura. É algo que me marca, né? Principalmente alguns anos que eu já tive a oportunidade, né, de estar na formatura, de ser professora homenageada, inclusive, né, de poder contribuir um pouco ali com a organização daquele processo. E acho que mais do que tudo isso, de ver vocês se formando, né? E saber que, de alguma forma, a gente contribuiu com aquele processo, mesmo que seja uma gotinha no oceano, mas que isso fez parte da história dos alunos. Então, acho que é esse sentimento de gratidão mesmo, né? No final do ano letivo é sempre muito marcante. Então, esse processo, a formatura, tudo é algo que marca muito. Para mim, é bem marcante. Eu não vou me recordar assim de pontos específicos, mas eu acho que de forma geral, né, cara, como você mencionou, assim, esse processo de formação, de desenvolvimento dos alunos. Então a gente acompanha, por exemplo, estudantes que chegam no 6º ano e eu dou aula até no 9º, eventualmente quando eu lecionei no ensino médio. Então, assim, você vê a evolução, né? É uma criança ali e depois se torna um jovem adulto. A gente vê esse processo, esse crescimento pessoal e escolar também é muito gratificante. Os colegas que a gente faz amizade aqui durante todo o período que nós trabalhamos na escola tem sido bastante gratificante, né? A gente leva também essas amizades dos professores para o nosso cotidiano particular, e isso tem sido bastante satisfatório, né? A aprendizagem, como a Carta citou, que a gente aprende muito com vocês, né? Então, a escola é sempre uma reflexão constante diária, né? Então, algo que o aluno nos relata, ou algo, uma informação que o aluno traz, porque nós, embora temos conhecimento na nossa área, então, muitas vezes o aluno traz uma informação que a gente não sabia, uma experiência de vida, algo particular, que sempre leva a uma reflexão também. A satisfação dos alunos, né, do reconhecimento do trabalho, deles gostarem da gente, de, professor, queria ter aula com você, etc. Né, a partir do momento que a gente não está mais lecionando, então isso, ou como a Carita disse, né, perdi o professor. Então, assim, ensinar é sempre algo satisfatório, né, isso vai marcando a gente, essas experiências que os alunos vivenciam aqui a partir do nosso trabalho. E a professora, seu baby, né? De repente, será normal e de repente veio um baby na vida da professora. Eu ia mencionar como um momento marcante, que foi o carinhoso chá de bebê que fizeram para mim aqui na escola, né? Então foi no ano de 2023 que o Joaquim nasceu. E eu acho que sou um pouco, talvez, desligada com essas comemorações. Eu acho legal quando as pessoas fazem, mas eu não me empenho muito em fazer. Então, eu nem tava esperando nada, nem tinha feito nada em casa, não ia fazer chá de bebê, nem chá revelação. E aí, eu cheguei aqui na escola e, do nada, né, nem me dei conta, fui sendo tirada ali da sala dos professores. Mas vocês sabem, né? A gente tem tanta coisa para pensar e, de repente, inclusive, eu acredito que foi a professora Marli, ela foi a Marli que me levou lá. Depois eu fiquei tão atordoada que eu até me esqueci, assim, da sucessão de eventos. Mas abri a porta, tava lá, toda
sala decorada, cheia de presentes, comida, aquilo me marcou muito. Ficou muito marcado, porque foi lindo, assim, foi uma demonstração de carinho que com certeza eu vou levar para minha vida toda. E mais do que isso, o carinho, né, dos colegas, dos alunos comigo, com o Joaquim. Então, todo dia tem alguém que me pergunta quem é o Joaquim, né, dentre os professores, vocês alunos. Então, é algo que marca muito. Se eu pudesse, eu traria ele pra escola todo dia. Ele correndo aí, né? Socializar, ele Fazer bagunça, fazer bagunça. Nesse momento, ele ia subir nas árvores, tudo certo. Mas, assim, é um ambiente que eu me sinto muito bem e eu tenho certeza que ele também, né, se sente. Com certeza. Ai, agora então, já que você esqueceu, eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre mestrado e doutorado. Né? A gente descobriu que a Ana tem mestrado, tem um doutorado também, certo? A gente também tem um mestrado, né? E a gente inclui nisso a questão da educação, né? E a gente, para analisar, ela realmente é muito importante. Né? E a gente também interage a questão de ser professor. A senhora acha, né, é professor também, que essa profissão, ela vale muito a pena ainda nos dias atuais de hoje? Olha, Pergunta difícil. é difícil. Acho que, como toda profissão, é importante que a gente faça o que gosta, né? Então, assim, às vezes a gente escuta, mas eu quero fazer algo que me dê retorno financeiro, né? Que pague bem. Obviamente que a gente quer ser bem remunerado pelo trabalho, né? E como professor não é diferente. Então, acho que mais do que isso, e aí fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, isso ajuda muito, né? Ajuda muito a melhorar o salário, né? Ajuda a ampliar os seus horizontes, te abre novas possibilidades de atuação, como no caso do ensino superior. Então, se for o interesse, né, trabalhar além da educação básica, também no ensino superior. Sem mencionar que é um engrandecimento pessoal e profissional muito grande, né? Então, a pós-graduação é muito positivo nesse sentido. E não é só pelo retorno salarial, acho que a profissão, ser professor é muito gratificante ainda hoje e é muito recompensador. Então, por tudo que a gente comentou, né, ver os alunos se desenvolvendo, acompanhar a trajetória de cada um, saber que a gente contribuiu para que eles alcançassem na vida adulta, né, numa outra fase, uma profissão que eles gostem também, né, que eles se sintam reconhecidos e valorizados. E por que não, se essa profissão for ser professor? Então, eu acho que é muito vantajoso, sim. Né? Nós temos aqui instituições públicas que oferecem cursos de grande qualidade, né? Então, a gente tem a geografia, mas também a possibilidade da letras, da pedagogia, matemática, né? A gente tem na UFMT também a biologia, se eu não me engano, também é um curso de licenciatura, física, química, isso. Então, há muitos campos, né, de atuação possíveis. E eu vejo que se é algo que te desperta um interesse, às vezes de imediato pode não ser, mas quando você está no curso você descobre isso, é muito válido, é muito válido. E eu penso que o retorno financeiro também compense, né? Se a gente for pesar talvez uma profissão que você vai ganhar um salário menor, vai ter uma carga horária de trabalho muito maior. Então, ser professor também te oferece algumas comodidades, né? Então, a gente tem um retorno salarial que, no meu ponto de vista, é bom, né? É claro que a gente sempre quer ser mais valorizado, né? E é preciso que seja, como todas as profissões. Mas a gente consegue organizar os horários, né? Ter ainda uma vida fora da escola, né? Se dedicar a alguma outra atividade. Então, eu vejo como, sim, com certeza é uma profissão que ainda vale a pena. Também acredito que vale muito a pena ainda ser professor, por uma questão aí pessoal minha, e também se a gente for fazer uma reflexão no mercado de trabalho, como a Carita citou, é uma profissão que tem bastante demanda, né, por professores. Então, quantas unidades escolares tem ensino-op, tanto públicas quanto particulares. Talvez, dependendo da profissão, logo quando você conclui a graduação, você tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E eu vejo que a educação se torna um caminho
é mais fácil que outras profissões, né? Pela demanda de professores. Inclusive, há estudos, né, que demonstram que no futuro haverá demanda por mais profissionais, né? Então, assim, é um mercado de trabalho que ainda tem possibilidade de maior crescimento. Financeiramente, acho que tem um ótimo retorno se a gente fizer comparações também com outras profissões também de ensino superior, né? Acredito que a profissão de professor seja até superior em algumas, dependendo da comparação profissional, salarial. E, particularmente, eu vou falar da minha experiência pessoal, eu devo tudo à educação, assim. Todos os meus ganhos financeiros advêm da educação, todas as realizações minhas, tanto pessoais quanto profissionais, a partir da necessidade financeira, foram proporcionados pela educação. Por isso, sou muito grato a todos os professores que não deixaram eu desistir, que me incentivaram, porque se não houvesse a educação na minha vida, eu não teria, acho que, alcançado as conquistas que eu almejava, né? Então, assim, eu acho que tanto por uma questão profissional, até antes de ir para a graduação, eu tive uma proposta de trabalho, só que era na zona rural, então não havia possibilidade de eu estudar. E eu fiquei bastante tentado a aceitar, porque a oferta salarial era muito vantajosa na época, né? Eu tinha 19 para 20 anos, e eu optei por estudar. E hoje eu vejo que o retorno financeiro é muito maior do que se eu tivesse aceitado a proposta e não cursado a universidade, né? Então, só para dar um exemplo, hoje, por exemplo, você faz a graduação na Unemat em letras, por exemplo, né? Com habilitação em inglês, tem essa possibilidade, né? Na própria Unemat aqui em Sinop tem um mestrado em letras e tem o doutorado também em letras. Então, você pode entrar na universidade para conseguir a graduação e sair como doutor. Então, isso no mercado de trabalho, por exemplo, alguém tem essa formação, principalmente voltada para o inglês, né? Há uma demanda muito, muito grande. Então, tem hoje, até vejo assim, algumas plataformas, né, de ensino de inglês, que é um professor para um aluno, né, ensinando ali para um só. Eu acredito que financeiramente também deve ser bastante vantajoso. Então, acredito que abre muitas possibilidades e vale muito a pena ainda a profissão de professor, né? Eu também compartilho dessa experiência do Vicente, né, quanto ao ganho, né, pessoal, porque embora eu tenha estudado em escola particular, como bolsista, a minha realidade não era nem de perto dos alunos que frequentavam aquela escola. Então, todos, né, a maioria filhos de famílias ricas, e não era o meu caso. Então, os meus pais, né, tiveram a oportunidade de me manter na escola e, felizmente, eu consegui estudar sem precisar trabalhar, o que já era algo fantástico. Mas tudo que eu conquistei desde que comecei a dar aula é fruto dessa profissão. Né? Não há nenhum outro tipo de renda, né? Ou enfim, é isso que enriqueceu-me pessoalmente e também trouxe, né, ganhos financeiros. Então, também sou grata por tudo que a educação me proporcionou até hoje. Então, prof, gostaria de saber para onde vocês, como professores, a escola está virando cívico-militar, como sabe? Qual a opinião de vocês? Vocês assistem muito coisa de muito bom para a questão dos alunos, como o seu aula fundamental, que eu sei que é muito Meu terrível. Seu meio que é muito vantajoso. Para nós é interessante, né? Não sei para os alunos se eles têm a mesma porque a questão disciplinar é muito importante, né? Então, ajuda nesse sentido, né? Do foco, da disciplina, do respeito, que muitas vezes falta não só para com os professores, mas entre os alunos, assim, isso nos incomoda muito, né? Uma comunicação violenta, muitas vezes, em vez de pedir, dá licença, por favor, sai da minha frente. Então, isso acaba se criando um ambiente tóxico, né, como dizem. Então, tudo que for para contribuir nesse aspecto disciplinar, onde os alunos possam, né, desenvolver um respeito não só entre eles, mas com todos os profissionais da escola, isso vem a contribuir, acredito eu, né, nessa questão disciplinar de foco e de respeitar tanto a questão hierárquica, né, dos professores, quanto dentro do ambiente, utilizar um vocábulo correto ali no tratamento, né, na cordialidade.
Então, nesse ponto, acredito que pode ser bastante positivo, né? Eu compartilho dessa mesma opinião. Acredito que esse modelo, né, ele vem para agregar no espaço da escola. Então, a gente enfrenta, assim, desafios, né, com relação à indisciplina, por vezes à violência, e esse modelo, ele tende a amenizar um pouco esses conflitos, por mais que haja uma resistência, né, por parte dos alunos, talvez, quanto às normas, né, a seguir regras, algo que a gente compreende também que é característico da idade, né? Mas isso, eu penso que esse modelo tem a agregar nesse sentido, né? Porque vai também tirar um pouco da sobrecarga do professor em ter que lidar com tantas questões disciplinares e muitas vezes a gente não consegue fazer o principal, que seria ensinar, né? Ou construir o conhecimento com vocês, porque nós ficamos presos, né? No sentido de ter que cuidar da disciplina, das saídas da sala, né, da questão dos conflitos ali internos. Então, ter um suporte nesse sentido, além do que a gente já tem, claro, em termos de coordenação, é muito importante. Eu vejo como algo positivo. Que bom. Infelizmente, nosso tempo passou voando e muito rápido. Passou mesmo. Muito rápido. E a gente queria agradecer de coração por ter aceitado o convite do professor com a professora, né, que eu imagino que deve ter muitas outras coisas para fazer, que nem dar aula, né, se planejar para dar aula. A gente queria agradecer de coração por ter vindo e contar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Sim, eu que agradeço muito. É uma honra, um prazer quando eu recebi o convite de vocês, porque acho que, nossa, o projeto é incrível. Eu realmente não sei se eu expressei já quanto eu achei essa iniciativa fantástica. Procuro assistir sempre pelo menos um pouco de cada podcast, e acho que vocês têm construído diálogos muito importantes, né, resgatando mesmo esses 40 anos de história, trazendo pessoas muito relevantes aqui para o Piscinati, né? E acho que isso é parte da valorização da escola, né? Dos 40 anos que a escola construiu, de história, de contribuição para a sociedade sinopense, né, de contribuição aqui para a região, para o entorno, e todos os alunos que a gente já viu, que são muitos alunos e ex-alunos que são da mesma família, né, pais, tios que estudaram aqui. Então, eu acho que esse projeto valoriza muito esses aspectos e vocês estão de parabéns. Eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade, né, porque estar entre esses selecionados para desenvolver o projeto do Rebobina foi uma honra. Também agradeço muito a Rádio Piscinati, né, a professora Marli, por ter feito o convite, né, ainda mais vocês terem organizado com a professora Cárita, que foi minha professora, professora Cárita, foi minha professora, assim, é uma satisfação enorme, uma realização muito grande. Imagino vocês no futuro trabalhar, né, caso vocês escolhessem, né, trabalhar com a professora Marli ou com a professora Cárita. Então, isso é uma realização, uma satisfação muito grande. Agradeço muito. Parabenizo a vocês pela iniciativa, né? Um registro histórico da história, né, dos 40 anos da Escola Piscinati, muito importante. Que vocês falaram do momento marcante, eu lembro de talvez o momento marcante seja quando eu falo, né, menciono que eu trabalho no Piscinati, e as pessoas que estão na faixa etária, às vezes, de 40, 50 anos, até uma idade maior, falam, eu estudei no Piscinati lá no começo, etc. Então, a gente vê que essa escola faz parte da vida de muitos cidadãos de Sinop, de outras pessoas, né? Quantos estudantes não passaram aqui durante esses 40 anos? E a escola que você estuda, você leva para o resto da sua vida. Eu estudei na escola tal, lá os meus colegas, então é sempre uma memória afetiva muito significativa para todos, né? Então, as pessoas que puderem assistir, não tem mal, é a escola. A escola é alegria. Tá óbvio. Normal. Mas a satisfação é muito grande, né, com a formação de novas pessoas e também de fazer parte da escola, da história da Escola Piscinati. A gente agradece e a gente se encerra por aqui. E esse foi o nosso
episódio. Tchau!